Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CoachCast e dessa vez, Rendel Mota conosco. Vou deixar que ele se apresente, ninguém melhor que ele, né, para falar dele mesmo. Rendel, muito obrigado por estar aqui e, por favor, se apresente para os nossos ouvintes e para quem nos assiste também pelo YouTube. Valeu. Olha, primeiro, deixa eu agradecer, é claro, sempre muito honroso receber um convite, tá, Sérgio? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, me apresentar. Apresentar é sempre uma coisa meio... Vou pegar aqui a coisa mais profissional, claro, né? Meu nome é Rendel Mota, eu já tenho um tempo que eu atuo no LinkedIn, mas deixa eu contar um pouquinho, então, de onde vim, né? Estou hoje com meus 46 anos e sou de Belo Horizonte, sou mineiro, com muito orgulho, mas vim para aqui para o Rio cedo. Meu pai foi transferido para cá quando eu tinha 5 anos de idade. Ele foi trabalhar no Rio, mas preferiu morar em Niterói, achou Niterói mais tranquilo, então eu cresci em Niterói e me encantei com a psicologia por algum motivo que eu não me recordo bem, mas houve ali um interesse pela psicologia e acabei passando para a UF, né, que fica em Niterói também, a Universidade Federal Fluminense. E aí foi aquilo. Logo no início, estava recordando isso agora, assim, ano que vem vão fazer 30 anos, Sérgio. 30 anos. Caramba, Rendel. Ano que vem, agora 2024, fazem 30 anos que eu tive a primeira aula de psicanálise. Olha aí. O cabelinho já tá branco aqui. E foi assim, atração à primeira vista. Eu falei, caramba, isso aqui me interessa, que bom que eu estou aqui, que bom que eu escolhi o curso de psicologia. Eu vi que alguns amigos, infelizmente, a gente escolhe meio no escuro, né? Na minha época era vestibular, não tinha nem Enem. A gente ia fazendo o vestibular. Claro que eu vi alguns amigos que entraram para cursos que não... E aí eles tiveram a coragem de mudar de rumo e tal. Mas eu, felizmente, eu acertei de cara com a psicologia, me encontrei ali, assim, nas primeiras aulas. Claro que na graduação em psicologia você tem acesso você vê tudo, assim, você tem uma visão geral de todo o campo da psicologia, né? Mas de cara fui fisgado pela psicanálise e a partir disso fiz também a minha pós-graduação em psicanálise, que também era oferecida ali na UF. E aí, isso é uma coisa também que eu deixo aí de recado para quem faz psicologia, né? Quem hoje tem interesse por psicologia, depois, na graduação, você vai ver o panorama geral, o mapa, mas depois se especialize, tá? No mínimo, uma pós-graduação aí, lato sensu, para aí sim você imergir, cavar para baixo o campo de atuação que você quer. A sua graduação, ela é insuficiente, vamos dizer assim. E, claro, na pós-graduação em psicanálise, aí sim que eu fui me aprofundar mesmo, ler os textos e tal, e da pós, isso se dobrou no mestrado, aí fiz o meu mestrado na PUC, aí já foi na PUC, aqui na PUC do Rio, nesse momento também foi onde eu conheci minha esposa, com quem já estou casado, aí lá se vão muitos anos, isso, o mestrado já foi em 2004, Quase 20. Pois é, isso. Quase 20 também de relacionamento. Que legal. E aí eu já estou morando no Rio, faço o meu mestrado aqui na PUC também, em clínica psicanalítica, e é sempre bom lembrar que na psicanálise a gente fala assim, lembra muito Freud, né? Mas Freud deixou alguns autores que deram continuidade, e entre eles o Lacan. Então assim, o meu empenho maior foi de entrar numa teoria, num autor que não é fácil, que realmente exige da gente um quebra-cabeça aquilo ali. O Lacan, vamos dizer assim, ele meio que exponencializa o legado freudiano, sei lá que potência, o legado freudiano ganha um outro tom, uma outra consistência. Sou muito encantado com o trabalho do Lacan, mesmo sendo um autor que é considerado um autor muito difícil. Mas, enfim, foi nessa seara aí que eu entrei. E aí, eu hoje, olhando para trás, eu acho que eu tive 3 encontros muito significativos na minha vida profissional. O primeiro foi esse que eu estou contando, que é a psicanálise, né? Mas aí, depois que acaba o mestrado, eu poderia, normalmente, que eu acho que seria o meu destino mais, vamos dizer assim, previsível, seria seguir a carreira acadêmica.
entrar ali no doutorado, tentar fazer prova para concurso, né, para dar aula de faculdade e tal. Mas aconteceu, e aí são os acontecimentos do destino, que eu estava doido para casar logo, já estava querendo pedir a minha esposa, a minha namorada, né, em casamento, e aí eu comecei a fazer concurso. Eu saí do mestrado assim, doido para passar em algum concurso, e calhou, eu fiz concurso para muitos, prestei concurso para muitas vagas públicas e tal, e calhou de eu entrar para a Marinha. Aí fui admitido, em 2007, eu fui admitido para o Corpo de Saúde da Marinha, como psicólogo, né, para atuar, fazer psicologia dentro da Marinha. E estou lá até hoje, já são 16 anos. Caramba! Já são 16 anos de atuação de psicologia clínica, né? Eu atendo, e sempre que eu falo também que eu sou psicólogo da Marinha, todo mundo imagina que eu atendo os militares. Não, na verdade, eu atendo os familiares dos militares, as esposas, os filhos, pai, mãe. Eu trabalho no ambulatório, a Marinha tem uma rede de saúde muito grande que a gente presta atendimento de saúde, temos médicos, dentistas, fono, físio, nutricionista e tal, e temos a psicologia para dar apoio ali, é como se fosse o plano de saúde, né, do militar. Existe até um local onde é prestado o atendimento de psicologia para os militares, mas eu nunca estive lá. Então, o meu ambulatório hoje, o meu dia a dia na Marinha, ele é eminentemente clínico, é atender pessoas em consultório e fazer terapia, dar uma continuação, né, para o tratamento. Isso foi me dando uma experiência clínica boa, já são aquela tal das 10 mil horas lá já foram 10 mil horas de consultório, tudo estava fazendo as contas fácil, né, 16 anos. É verdade. Só que teve aí, eu estava falando do primeiro encontro. O primeiro encontro foi com a psicanálise, foi com a clínica, né? Mas, ao entrar para a Marinha, antes da gente ir propriamente para o consultório, para atender as pessoas, né, a gente faz um curso de formação, onde a gente aprende muita coisa, assim, entramos para a Marinha, vamos aprender um pouco né, de navios, tal. A gente tem o passeio, é uma turma lá grande, a gente faz visita várias unidades, e a gente tem curso de direito, curso de administração, e a gente tem um curso de uma cadeira que se chama liderança. Cara, isso aí me pegou. A mesma impressão que eu tive quando eu estava lá atrás na graduação, que eu falei, pô, isso me interessa. Quando começou a aula de liderança, eu falei, caramba, isso aqui é demais. Isso me tomou, assim, totalmente. Então, o segundo encontro que acho que abriu uma janela na minha vida, assim, abriu uma outra porta, foi o tema de liderança, e com tudo que ele representa e todos os desdobramentos que ele tem, motivação, autoconhecimento, que aí já é uma coisa que eu já trazia, né, da minha formação de psicólogo. Falei, poxa, fiquei muito interessado, aí me tornei um leitor, assim, voraz de livros de liderança, e fui me aproximando do mundo corporativo, que é algo que eu não... Durante a graduação lá, eu me especializei mais e fiquei mais focado na clínica. Mas aí, ao entrar para a Marinha, se abriu para mim o interesse por revisitar todo esse campo do corporativo, motivação, liderança, gestão, a teoria da gestão, e me tornei interessado por isso. Sempre de olho também nesse mundo que nós estamos vivendo de transformação, né? Aí no que a gente puxa essa ponta desse iceberg aí, você fica interessado por transformação digital, por inteligência artificial, são os temas que estão impactando hoje o mundo do trabalho. E aí, Sérgio, eu me dou essa missão, isso é uma coisa que meio que partiu de mim, assim, foi uma espécie de... Eu me considero assim, um microempreendedor dentro da Marinha, mas em paralelo, até também para fora da Marinha, começou a pintar esse interesse de revisitar os temas corporativos através da minha experiência de psicanalista, com as ferramentas da psicanálise que eu trago. E aí eu começo a publicar artigos, tudo começa assim, eu começo a publicar artigos, esses artigos acabam atingindo pessoas que davam aula de educação corporativa e que vão me convidando, pô, não, legal isso aqui, e aí começa a primeira palestra ela é bem aceita, uma palestra de liderança, a minha primeira palestra chamou assim, um olhar psicanalítico sobre liderança. Começo a palestrar tanto dentro da Marinha quanto fora, e isso vai gerando um movimento para fora até da Marinha, que vai me levando aí para as empresas, é uma grande satisfação hoje. E aí lá se vão algo em torno de uns 10 anos já, que isso começa, né? Mas que realmente, assim,
passa a vigorar com mais força nos últimos 5 anos. Então, é uma satisfação já ter levado o meu trabalho para empresas como a Bosch, como a Siemens, tem a Kigo, de uma empresa de tecnologia, já teve a Nexa, que mexe com mineração, né? Então, a gente vai para lá e para cá. E junto aí, vamos terceiro, eu falei que tem 3 encontros significativos na minha vida, né? Junto com essa investigação do campo corporativo, eu me encontro com o Taleb, que é um autor também que muita gente conhece, mas tem muita gente que conhece só de ouvir falar, né? Que também não é um autor fácil. Então, antifrágil, né? Tal, antifrágil. Sim. Eu me aprofundo também na obra do Taleb. São 5 livros, na verdade, a pentalogia Incerto, né? São 5 livros, o Antifrágil é um deles, tem o Cisne Negro, que é o que consagrou ele, tem o Skin in the Game, né? Que é o Arriscando a Própria Pele, então tem muita coisa ali, tem um terreno enorme, e aí já começou essa mistura, essa tentativa de casar conceitos da psicanálise com os estudos de liderança e também com esse olhar super, para mim, assim, inovador, surpreendente, assim, eu considero hoje uma coisa importantíssima hoje, a pessoa se encontrar com o recado que o Taleb está trazendo, é uma coisa que divide águas mesmo. Tal. Nesse meio campo também veio o Rápido e Devagar, do Kahneman, né? Uhum. Que é um psicólogo que acabou ganhando o Nobel de Economia, então me interessei também muito pelas coisas dos viés cognitivos, então acho que... temos um quadro para quem está nos vendo, tem um quadro aqui com os 187, ou tem um pouquinho mais, eu não lembro. Super legal. Para quem não apenas está nos ouvindo, eu tenho atrás de mim numa parede aqui um quadro com os viéses cognitivos que o Rendel acabou de falar. É um tema também fantástico e dá para fazer, claro que dá para fazer correspondências disso com a psicanálise não fala especificamente de viés cognitivos, mas é claro que a gente tem uma representação do mundo, a gente enviesa o mundo. É claro que Freud e Lacan estavam preocupados, estavam se ocupando não com esses nomes, não com esses termos, mas há um enviesamento. A gente olha o que a gente quer ver, não exatamente o que a gente pode ver, né? Tem mais a ver do que o que você vê, né? Esses estudos todos me interessam muito, então eu me definiria hoje como um grande curioso, um grande estudioso, gosto muito de estudar, trago isso da academia até hoje, gosto também de ir na fonte, gosto de respeitar os autores, não gosto de ficar citando frases sem verificar, só tem meio chato com isso, falo, essa frase aqui, que hoje na internet agora é uma festa, né? As frases não tem mais dono, mas sempre gosto muito quando eu estou montando uma palestra, quando eu estou montando um treinamento, uma aula, a gente está muito preocupado assim, com as referências, acho importantíssimo hoje a gente ter esse cuidado, esse rigor, esse respeito até com os autores, né? Para não ficar fazendo salada mista. Uhum. E, assim, e olha só que coisa interessante. Lá atrás, eu disse que eu meio que abri mão não abri mão não, assim, eu poderia ter ido para o mundo acadêmico, mas acabei entrando para a Marinha e acabei me encantando com o que eu me encantei. Mas hoje, aconteceu que eu também sou convidado hoje para dar aula eu estou dando aula no MBA da USP, é o mundo acadêmico. E também tive um convite recente para dar um curso de liderança, um módulo de liderança na pós da FAAP. Né? Então, são coisas que também me dão... Isso na verdade, também começou... antes foi na Universidade Federal de São Carlos. Me chamaram lá para trazer esses meus estudos para os MBA. Então, é muita satisfação também poder compor um módulo dentro dos MBAs para poder falar um pouquinho desse recado. E quais são os recados, basicamente? É isso, ler o mundo corporativo com alguns conceitos da psicanálise. É mais ou menos por aí que eu me situo hoje. Publico também muito no LinkedIn, né? Quem quiser ir lá conferir as pílulas, assim, os pequenos resumos, assim, que a gente traz, né? Acho que o post, ele tem essa coisa gostosa de você poder fazer ali, curtinho, uma coisa que já dá uma ideia, né? Então, hoje eu estou aí, continuo na Marinha e atuando, eventualmente, numa empresa, um treinamento, uma aula aqui na USP, uma aula aqui na FAAP, uma palestra, um curso, e, claro, também fico à disposição aí,
quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, é só me procurar no LinkedIn. LinkedIn hoje é a tua principal rede, Randall? Ah, sim, com certeza. Tá. E justamente foi ali, por essa temática também, que para mim é muito prazerosa, né? Falar de liderança, falar de negócios do mundo corporativo. E eu lá me conectei com o Randall, lá no LinkedIn, e inclusive eu estou aqui com alguns posts seus, e tem um em especial, olha que bacana, eu gostaria que você trouxesse essa analogia aí para cá também para o podcast, que é o Buzz antes da queda, o Buzz Lightyear, lá do desenho. Então é um texto dele fantástico, então é muito prazeroso você ler essas analogias que você faz aqui, então sigam lá o Randall, que vale muito a pena, sigam, conversem com ele, que ele responde, pelo que eu entendi, ele responde a todos os comentários praticamente. Tento. Cara, deixa eu te contar uma coisa. A minha dissertação de mestrado lá na PUC foi sobre o Buzz. Caramba! Olha isso, que bárbaro! Cheguei lá para o orientador, ele vai, cá, você quer fazer o quê? Olha, a gente pode tratar aí do conceito de fantasia em psicanálise, não sei o quê, mas, na verdade, o que eu queria usar de exemplo mesmo, não sei se você vai topar isso aí, eu tentando dar uma seduzida no meu orientador, né? Eu queria era falar do Buzz Lightyear. Pode ser? Aí ele, pô, não, maneiríssimo, vamos embora. Topou, tal. Então, foi uma leitura mais esmiuçada. Essa dissertação está até aí disponível, porque a PUC disponibiliza todo o material, né? Ah, eu quero ler. Tá lá. Em alguns pontos, claro, dissertação de mestrado é um pouco mais denso, um pouco mais específico ali, mas eu acredito que seja uma leitura, assim, possível de entrar. E foi analisando, quer dizer, o que era a minha questão na época do mestrado em psicanálise, né? Que diferença, olha, a questão foi essa, assim, que diferença que uma análise faz na nossa percepção do mundo, né? Na psicanálise a gente tem o conceito de imaginário, né? Imaginário não é exatamente assim a coisa da imaginação, não. Tem mais a ver com a imagem mesmo, com a cena do mundo, a cena em que eu me desloco. Imaginário tem quase mais a ver com a Matrix, assim, com esse plano Freud chamava de realidade psíquica, né? Então, a gente tem uma certa realidade psíquica que é a cena onde a gente se desloca. E aí a minha questão era, que diferença que fazer uma análise, entrar em análise, faz na sua percepção dessa realidade em que você se desloca? E o gancho, para ilustrar isso de uma maneira lúdica, foi o Buzz Lightyear. O Buzz Lightyear sai da caixa ali do quarto e nasce, vamos dizer assim, achando que ele é Buzz Lightyear. Que eu acho que é uma sacada fantástica assim, da Pixar, né? Eu tentei entrar em contato com a Pixar na época, mandei e-mail para eles assim, escuta, pelo amor de Deus, quem teve essa ideia, tal? Mas eles me responderam assim, olha, a quantidade de perguntas que chegou aqui é enorme, desculpa, a gente não vai poder responder, mas pelo menos me responderam que não iam poder responder. Já foi uma resposta. Foi uma resposta. E, bem, aí o post que você está se referindo, então, quer dizer, tem um buzz antes da queda e tem um buzz depois da queda. Então, temos uma primeira condição imaginária, vamos chamar assim, alguma coisa assim, vamos colocar a queda aí como um processo analítico, né? E temos uma segunda condição imaginária, que é depois que alguma coisa cai para você, alguma ficha cai, que a realidade fica um pouco diferente daquela que você tinha. Usei também na época uma música, acho que eu comento isso, tem um artigo lá no LinkedIn também onde eu falo do Buzz e também falo dessa música do Chico Buarque. Você deve conhecer a música Meu Guri. A música Meu Guri é aquela mãe que não consegue ver que os presentes do filho são presentes de bandido, né? De alguém que rouba. Tá? O orgulho da mãe não permite, um pouco como o orgulho do Buzz não permite ver que ele é algo diferente do que ele acha que é, né? O Meu Guri também, isso traz isso de uma maneira mais até doída, tem a coisa ali do orgulho da mãe, né? Não conseguir ver que o filho tem ligação com a bandidagem. Mas o ponto é mais ou menos esse, é aquilo que a gente não é capaz de ver, e que se conecta totalmente com os vieses, né? O que é o viés? Os viéses são isso, é uma maneira de você olhar em túnel, o Kahneman fala do olhar em túnel, você escolhe uma determinada perspectiva e você deixa de contemplar algo que está... Então é como se a queda do Buzz Lightyear, ela fosse justamente uma sacudida ali num certo viés de ser Buzz, que estava ocultando toda uma outra dimensão
dele, né? E o mais interessante, Sérgio, para mim, é o quanto que a gente resiste, né? Porque, veja, tem a cena do Buzz que ele olha na televisão, assim, o Woody já tinha gritado no ouvido dele várias vezes, você é um brinquedo, hein? Não adianta gritar. Então, uma coisa que eu acho interessantíssima, assim, não adianta ficar sacudindo os outros, gritando, eles não vão ouvir por aí. Tem até uma sacada assim da gente aprender a se comunicar, né? Que a melhor maneira de fazer alguém ver alguma coisa não será pelo grito, não será pela... Não vai rolar, não. Tem um outro caminho aí. Não vou poder me esticar muito aqui nisso, mas há um outro caminho. Sobretudo, esperar a pessoa também vir te perguntar alguma coisa. Acho que aí eu tenho uma grande sacada, assim, que se a pessoa tá vindo te perguntar alguma coisa, ela já está balançando naquilo que ela... Né? Agora, chegar para alguém que está... A pessoa não te perguntou nada, você vai ficar ali insistindo com ela, você está vendo enviesado. E a pessoa vai te responder, a pessoa vai te devolver. E quem disse que você não está vendo enviesado? Ótimo, verdade. Ninguém escapa. Uma coisa também importante a gente já ter logo humildade. A gente fala de viés, a gente fala de buzz depois da queda, mas a gente nunca está livre, né, de estar enviesando. A nossa perspectiva ela é enviesada por natureza. O que dá é para a gente ficar mais esperto, assim, mais safo em relação a isso. Mas de vez em quando a gente cai outra vez em algum viés e é assim mesmo. Acho que o importante é o movimento. Você não ficar fixado num ponto. Mas se você puder ir trocando, podendo abraçar um certo movimento de perspectiva, isso já é muito rico. Né? Bom, aí eu estava falando, a gente é teimoso. Estava lembrando da cena que o Woody já tinha gritado, você é um brinquedo, nada. E aí ele vê na televisão o comercial dele. E no comercial está escrito, esse brinquedo não voa. Ele se orgulhava, né? Você voar, tal. Aí o Woody fala, não, isso não é voar, tal. E mesmo depois, aí eu acho uma cena muito legal do Toy Story, mesmo depois desse comercial, que ele assiste, qual é a reação dele? Ir para a escada e se jogar. Para provar, para você ver como é que o negócio é forte. Não, eu vou provar, eu vou sim, é isso que tá. E aí tem a queda, aí é a tal da queda, né? Aí existe uma queda, ele até perde o braço, fica mal lá, tem uma hora que ele está super para baixo, tal. Mas depois ele se recupera disso e pode ampliar, de alguma maneira, a perspectiva dele de poder se encontrar com esse novo campo, porque cair não é fácil. Eu acho que a gente também, quando fala de mundo corporativo, quer dizer, acho que uma coisa também que eu gosto muito de trazer, e nem todo mundo dá tanta bola para isso, mas eu gosto de trazer provocações que, às vezes, elas são meio doidinhas, elas têm mais um efeito de queda até do que um efeito de você pode tudo, vamos lá, a positividade, assim, né, you can fly, eu não gosto muito disso, não. Eu gosto mais de, claro que a gente tem o que fazer, não é desconstruir as coisas para não colocar nada no lugar, mas a gente tem também que desconstruir um pouco certas romantizações que pairam no mundo corporativo, e a minha entrada, inclusive, é um pouco até para dizer, olha, isso aqui é mais complexo, não é tão simples quanto você parece. Certas perspectivas, até no campo da liderança mesmo, tem muita romantização, tem muita idealização, parece que você precisa deixar de ser quem você é para ser líder. Você não pode colocar liderança como um ideal de líder, senão daqui a pouco você começa a ficar se sentindo até culpado de não ser aquilo tudo. Tá? Bom, aí tem muita... Você me pegou aí num ponto que eu poderia falar que... nossa, eu poderia falar muito disso. Mas, enfim, como não se trata da gente ficar identificado com esse líder maravilhoso, com esse profissional maravilhoso, ao contrário, o que se trata é você, depois da queda, poder ser tudo que você quer, tudo que você quiser ser, você pode, inclusive, ser Buzz, mas com a tua autenticidade, com as suas fraquezas, com a sua vulnerabilidade, com os seus erros, isso, inclusive, vai te abrir mais campo, vai abrir a sua percepção mais até do que você do que se você fosse se protegendo, se encastelando num certo ideal de potência, de competência. Essas coisas não costumam dar muito certo.
quando a gente cai, a gente vai cair, a gente vai ter decepções, aí a gente vai ficar muito, muito decepcionado, né? Então, acho que um bom caminho já para você driblar um pouco as decepções é você abraçar um pouco mais a complexidade, trazer um pouco mais de realidade, de pé no chão, se livrar um pouco hoje é o que se chama hoje de positividade tóxica, né? Uma positividade que já não faz bem. Ok, podemos ser positivos, podemos apostar nos nossos sonhos, podemos desejar e construir, empreender, mas com aquele, mais assim, sendo o Buzz depois da queda, né? Não precisa virar nenhum super-herói. E só para fechar, tem aquela coisa do Buzz achar que voa, e logo no início do filme, isso está lá, o roteiro é muito bem feito. Logo no início do filme, o Woody fala para ele, isso não é voar, isso aí, que ele faz umas piruetas lá no quarto, isso não é voar, isso aí é cair com estilo. Tá? Muito bom. O Woody fala para ele lá no início do filme. E lá no final do filme, uma das últimas cenas do filme, quando o Woody ele amarra um foguete lá nas costas, então que eles caem de novo no carro, o Buzz consegue cair certinho no carro para voltar para o menino, né? E aí o Woody fica tão empolgado dele estar conseguindo manobrar ali, aí ele fala, caramba, Buzz, você tá voando. Ele, não, isso é cair com estilo. Olha que bárbaro. É muito legal, é muito legal. Olha, coincidência, porque eu estava aqui olhando todos os posts, né, desses últimos seus ali no LinkedIn, falei, eu gostei dessa abordagem aqui, inclusive tem a fotinho do Buzz ali assustadinho, né, tem uma expressão, e aí tem essas comparações, né, do Buzz antes da queda, né, e depois da queda. Isso. E isso no mundo corporativo é fantástico, porque nitidamente você deve trazer essas características de líderes aí que também sofrem no mundo, e os seus liderados. Não, perfeito. É claro que tem um ponto aí para a gente abordar, super legal. Estou me lembrando aqui de uma outra palestra que eu fiz, foi na Siemens, que era sobre o Homem de Ferro. Eu gosto também de pegar esses exemplos assim para tornar a coisa um pouco mais palpável, né? E a palestra lá chamava O Dia que o Homem de Ferro Pifou, porque ninguém precisa ser o Homem de Ferro, né, invulnerável, né? Aí eu trago uma cena do Homem de Ferro 3, não sei se você lembra, no Homem de Ferro 3 ele tem uma crise de pânico. Lembro. Logo no início, ele entra no computador lá dele, na armadura, né? O que eu tenho? Tô envenenado? Tô não sei o quê? Aí o computador fala para ele, olha, a princípio você não tem nada. Você só tá com estresse elevado, tá tendo uma crise de ansiedade. Aí ele dá uma bolada assim, quer dizer, eu, o Homem de Ferro, eu, Tony Stark, né? Ok, você pode. Né? Eu acho importante trazer essa vulnerabilidade, né, Sérgio? A gente não precisa se encastelar em ideais nem de líder, nem de profissional. Tal. A gente vai ter dias ruins e o gostoso é poder cair com estilo nessa. Né? Muito bom. É poder subir, crescer, construir e de vez em quando cair com estilo, saber que faz parte do jogo. Acho que é um pouco aí da. Que legal, Rendel. Olha só, a gente teria pano para manga aqui, né? Com certeza. Post para podcast aqui, ó, pra caramba, né? Mas já fica o convite para uma próxima oportunidade, se tiver. Okay. Venha de novo aqui no CoachCast. E para a gente fechar essa nossa conversa aqui, que dica você pode dar para esse líder que cai? Como ele pode se reinventar? Pois lembra do que te interessa, tá? Não adianta a gente ficar colado no que o outro falou para a gente que é bom. Às vezes a pessoa está indo atrás de miragens de realização, de sucesso que não são delas. Tá? Acho muito importante hoje a gente poder se conectar com o que efetivamente te traz satisfação. Porque, de repente, não é ter o melhor cargo, ou o melhor carro, ou ter que morar no céu. Não, às vezes são miragens isso aí. Então, eu acho que a queda é um bom momento para você, assim, lembra do que efetivamente, quais são os seus propósitos, assim, mais, o que te atrai, a sua autenticidade, assim, o que efetivamente, qual é o recado que você quer dar. E, às vezes, esses recados vão estar lá na juventude, né? Lembra de coisas que você tinha atração, tinha interesse, tinha curiosidade lá na juventude, que acabaram ficando pelo caminho, porque aí você foi trabalhar, e aí casou, esse mergulho para dentro. Eu acho sempre importante a gente
saber que a bússola ela tem as 8, a roda dos ventos, a rosa dos ventos, né? Ela tem as 8 direções, mas tem uma direção também que é uma direção interior. Então, é sempre o convite que eu faço também, que é muito importante hoje, nessa chuva de estímulos que a gente vive, nessa enchente de convites, de prazer, de sucesso e tal. Não, peraí, para o mundo e tenta olhar um pouco assim para o que efetivamente faz o teu coração bater. Essa atração aí que a gente não escolhe também, isso é importante também. A gente só sente e é importante dar ouvidos para isso, Sérgio. Dar ouvido pro que pulsa em nós. Caramba, gente. Muito bom. Excelente. São duas temáticas muito interessantes, né? A saúde mental, que a gente está falando aqui também, isso, né? Perfeito. Afinal de contas, é psicólogo e psicanalista. E o mundo corporativo, que são duas coisas aí que estão completamente ligadas, principalmente num pós-pandemia que vivemos. Verdade, a pandemia também levantou muito essa bola. Que bom, né? Pois é, que bom. Não, e fantástico o teu trabalho. Muito obrigado por estar aqui conosco, Handel, e sigam ele lá, vai estar aqui na descrição desse episódio, vai ter o link lá para o LinkedIn dele, e fantástico, assim, Handel Mota conosco hoje no CoachCast. Até o próximo. Muito obrigado mais uma vez, meu caro. Tudo de bom.